A Europa do final do século XIX enfrenta grandes indefinições e inquietações. A partir de 1870, a competição econômica e militar entre as grandes potências ocidentais e o avanço do movimento operário tornam a crise social inevitável. E nessa crise encontra-se a origem de duas guerras mundiais que abalarão o século XX. Assim, uma onda de pessimismo se espalha pela Europa. O artista já não pode se apoiar nos sentimentos que no romantismo serviram de filtro para a compreensão da realidade. Ele não acredita que a razão seja ainda suficiente para orientar seu olhar e inspirar a sua arte. Ele desconfia da realidade, considerando-a enganadora. Entende que o mundo visível, concreto, dá ao ser humano a sensação de conhecimento, mas que a razão não lhe permite ver o que vai além do real, não lhe dá meios para alcançar o desconhecido. E a arte refletirá esse momento de incerteza, indefinição e pessimismo, alcançando o olhar indagador para todas as coisas e concretizando esse olhar em representação mais vagas, fluídas e abstratas. Para investigar o desconhecido, os artistas do período exploram o poder dos símbolos, da possibilidade de estabelecer analogias a partir deles, para revelar as relações entre o mundo visível e o mundo das essências. Logo, esses artistas serão chamados de simbolistas. Na pintura, o impressionismo será o caminho encontrado para uma manifestação mais pessoal, que se afasta das preocupações sociais realistas. Mestres como Van Gogh criam quadros em que os contornos são menos nítidos do que os das obras realistas. As impressões são produzidas no observador pela exploração dos jogos de luz e de sombra. O simbolismo aparece em 1886 e a finalidade da arte simbolista não é revelar a ideia, mas sugeri-la, de modo que o público possa perceber a relação entre a realidade aparente e as essências, vivendo uma experiência sensorial semelhante à do artista. Os poetas dessa estética criam símbolos para ajudar os leitores a iniciar a investigação sobre o desconhecido. A nova estética procura revelar as correspondências entre a natureza e o humano, que só podem ser compreendidas quando penetramos no interior das coisas, indo além do que é visível. Para isso, os simbolistas farão com que o texto literário seja o ponto de partida para as experiências sensoriais a serem vividas pelo leitor. Por esse motivo, a linguagem e a forma são muito valorizadas por esses artistas. O trabalho com a linguagem como meio de atingir objetivos estéticos e a postura antirromântica são comuns a parnasianos e a simbolistas, mas o projeto literário do simbolismo tem características próprias, a afirmação da prioridade do mistério sobre a ciência, da literatura sobre a realidade e da arte sobre a vida. O simbolismo chega no Brasil alguns anos após o parnasianismo, mas não causa o mesmo impacto. As indagações místicas dos simbolistas mostram-se complexas para uma sociedade que ainda dava passos incertos no terreno da produção literária. No início de 1890, foi criada a editora Magalhães e Companhia. E como os autores conhecidos já estavam contratados por outras editoras, a Magalhães teve de buscar autores inéditos cujo lançamento pudesse ajudar a dar a visibilidade à nova editora. Foi assim que o desconhecido Cruz e Souza conseguiu lançar 2 livros, Missal e Broquéis. Os editores da Magalhães e Companhia imaginaram que o apelo comercial de 2 obras de um autor negro, 5 anos após a abolição da escravatura no Brasil, seria muito grande. Infelizmente, a recepção a Missal e Broquéis foi fria, quando não claramente negativa. Já que o realismo e o parnasianismo tomavam conta do Rio de Janeiro, os principais poetas simbolistas vão desenvolver suas obras no Sul,
no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E fora do eixo cultural, distantes do Centro de Desenvolvimento Econômico, eles criaram um foco de resistência à exaltação das virtudes do progresso e do materialismo, mas pagaram um preço alto de serem incompreendidos pelo público. Para explorar o mundo visível, racional e objetivo, os poetas valorizavam a intuição e os sentidos humanos, visão, tato, audição, olfato e paladar. A percepção das essências é estimulada pela experiência sensorial, contato com perfumes, cores e outros, que leva o ser humano a perceber a existência de uma dimensão que se esconde além da realidade concreta e que precisa ser explorada. O abandono do cientificismo e do positivismo leva os simbolistas a buscarem a fé, manifestando um misticismo indefinido, mas ligado à tradição cristã. A crença na existência de um mundo ideal que só se pode alcançar pela beleza pura, que deve ser expressa pela poesia, resulta em uma produção literária cercada de um clima de fluidez e de mistério. O principal interesse simbolista é a sondagem do eu, a decifração dos caminhos que a intuição e a sensibilidade podem descortinar. Sua busca é do elemento místico, não consciente, espiritual e imaterial. Essa é a explicação para o tom de desinteresse pelo social, que beira a alienação, característico do simbolismo. Para alcançar os efeitos sugestivos em seus leitores, os escritores investem em diferentes recursos da linguagem para criar, por meio da forma, um processo de correspondências que revelará ao leitor o sentido essencial. A linguagem precisa ser sugestiva para evocar sensações e lembranças por meio de cores, perfumes e sons. Outra característica da linguagem são as maiúsculas alegorizantes, que correspondem à utilização de letras maiúsculas no meio do texto sem que haja alguma razão gramatical para o seu uso. Elas são usadas para enfatizar as palavras, para personificá-las. Na poesia simbolista, também era comum a presença de sinestesias, uma figura de linguagem que consiste na fusão de várias sensações, sem que necessariamente haja lógica entre elas. A presença de reticências contribui para tornar mais indefinido e vago o texto, e associadas à musicalidade das palavras, funcionam como pausas em linhas musicais. Considerado o maior representante do movimento simbolista no Brasil, João da Cruz de Souza, filho de ex-escravos, teve sua educação patrocinada por uma família de aristocratas. A publicação de suas obras em 1893, Missal e Broquéis, é o marco inicial do movimento no Brasil. Seduzido pela possibilidade de transfigurar o real por meio da poesia, Cruz de Souza abraça com paixão o projeto literário simbolista, mesmo diante da incompreensão do público e da crítica. A sua poesia é dotada de profundidade filosófica e de angústia metafísica. Sua obra é marcada pela musicalidade, subjetivismo, individualismo, pessimismo, misticismo e espiritualidade, repletas de figuras de linguagens como metáfora, alienação, sinestesia. Dentre os temas mais abordados estão o amor, o sofrimento, a sensualidade, a morte, a religião e o abolicionismo. Os vocabulários mais associados à cor branca, como neve, névoas, alvas, lírios, palidez e lua. Autor de uma poesia dotada de religiosidade e misticismo, Alfonso de Guimarães teve a vida marcada pela morte de sua prima e amada Constança. Sua poesia é quase toda caracterizada pelo tema da morte da mulher amada. E todos os outros temas que explorou, como religião, natureza e arte, de alguma forma se relacionam com o mesmo tema da morte. A imagem da moça que, enlouquecida, não consegue distinguir a lua de seu reflexo no mar e mergulha para a morte é um símbolo da eterna busca que marcou os poetas do período. O desejo de penetrar na esfera das essências, de alcançar a ideia pura,
fez com que os poemas que compunham apresentassem imagens delirantes e envolventes que convidavam os leitores a mergulhos sensoriais tão radicais quanto de Ismália.